Começar aqui falando da questão do Davi Luiz, que, olha só, trouxeram a informação que o AEK da Grécia, né, mais uma vez, já tinham falado do AEK, o AEK estava interessado nele e agora surgem rumores também de uma grande proposta que pode chegar aí da Arábia Saudita. Lembrando que ele teve aquela renovação automática, né, por metas aí de jogos e tudo mais. Ele teve a renovação automática, e aí o Flamengo poderia conversar com ele para não renovar, né, no caso, para não continuar. Ele mesmo falou que se o Flamengo não quisesse, ele não continuava. E aí, né, a informação que está surgindo é da questão da Arábia Saudita, que além de um salário superior ao pago pelo Flamengo, ele assinaria por 2 temporadas. A decisão estaria já na mão do jogador, e na Grécia também ele tem essa possibilidade aí de cara continuar por 2 anos. Então são 2 propostas que podem estar aí na mão do jogador, que segundo rumores estariam na mão do jogador, né? E ele hoje que está aí voltando a ser relacionado. A gente vai falar de provável time, falar tudo para vocês. E aí, você acha que o Davi Luiz deveria aceitar essa oportunidade aí nesse momento aí que ele vive, né? Até um pouco contestado pela torcida do Flamengo. Então a gente deixa aí os comentários disponíveis aí para a galera poder estar opinando. Então, o Luiz Araújo deve ser titular hoje, né? A gente não tem o time do Flamengo aí oficial ainda, mas a provável escalação é que a gente tem aí o Luiz Araújo presente, até porque o Gerson está suspenso, né? O treinamento dessa sexta-feira indicou que o Felipe Luiz e Vitor Hugo, que iniciaram contra o Curitiba, saem. O Gerson suspenso e Varela machucado são os desfalques, né? Então o Luiz Araújo foi a novidade no treino. A formação utilizada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli para o jogo de mais tarde foi justamente Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, tá? Thiago Maia, Eric Pulgar com o Thiago Maia eu gosto, tá, cara? Eu gosto. E Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. Eu queria ter visto o Pedro, né, entrando com Bruno Henrique e Luiz Araújo. E olha, a notícia mais importante dos últimos dias, vocês sabem que o que sustenta o Flamengo é a nação. E eu estou vendo aqui na Folha de São Paulo, né, no UOL, Flamengo atinge o seu maior índice de torcedores, aponta a Datafolha. O clube conta com a torcida de 21% dos brasileiros, número que não tinha sido atingido na série histórica do Instituto, tá? O Flamengo, aí, segundo o Datafolha, é o clube que é de 21% de brasileiros, ainda que a variação em relação à verificação anterior tenha sido dentro da margem de erro. Trata-se do maior índice atingido no Instituto desde 1993, tá? Esse número foi obtido por meio de 7.597 entrevistas com pessoas de 16 anos ou mais, realizadas entre os dias 31 de julho e 7 de agosto, em 169 municípios de todo o Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento representou um resultado semelhante ao anterior de agosto de 2019, com oscilações dentro da margem de erro para todos os clubes. O Flamengo tinha 20% na pesquisa feita há 4 anos. Continua na segunda colocação o Corinthians, que foi de 14% a 15%, somados seus maiores rivais chegam a 14 pontos. 7% para o São Paulo, 7% para o Palmeiras. Também atingiram ao menos 1%. Cruzeiro, 4%. O Vasco e Grêmio, Grêmio e Santos, 3%. O Atlético Mineiro, 2% Internacional, 2% Bahia, 2% Botafogo,
Fluminense 1%, Seleção Brasileira, pessoas que torcem só para a Seleção Brasileira 1%, Sport 1%, Vitória 1% e Fortaleza 1%, tá? Então, o Flamengo aí dando um baile, literalmente, né? E tem gente que ainda acha que o Flamengo não merece receber mais da Libra, né? O Flamengo, então, tem a vantagem nas regiões norte, 38 a 11% sobre o Corinthians, né? Com margem de erro de 4 pontos percentuais. Nordeste também, Centro-Oeste, Flamengo é gigantesco, né? A única região liderada por um clube não rubro-negro ou alvinegro é o Sul. O Grêmio tem 22% lá no Sul, e aí eles têm essa vantagem por lá, mas é óbvio também eles são de lá, né? Então a gente sabe que é uma questão aí até aceitável, né, que o Grêmio tenha mais torcida nesse único lugar que é no Sul. E vocês sabem, com a população brasileira chegando a 215 milhões, né, 215 milhões de habitantes, vocês sabem quanto que a gente está falando? A gente está falando de quase 45 milhões de torcedores, né? É só você pegar aqui 215 milhões, tá? 215 milhões vezes 21%. Ó, não, já tá, 45 milhões, 150. Então o Flamengo rompeu a barreira dos 45 milhões de torcedores. É impressionante, né? Segundo o Datafolha, a maior notícia dos últimos anos ou dos últimos meses, né? Dos últimos anos, né? Essa é a maior notícia, sem sombra de dúvida, tá? Eu não tenho dúvida que o Flamengo aí vai poder colher frutos com relação a essa questão. Falar da questão do Rodinei, né, que segundo o Fanáticos aqui, colocaram que ele prepara a saída da Europa e deve pintar em gigante do futebol brasileiro. Eles dão crédito aqui para a página Rubro Negro de Coração. Segundo eles, Rodinei deseja retornar ao Flamengo quando encerrar seu ciclo no futebol europeu, já tendo inclusive conversado com pessoas dentro do clube carioca. O veterano sonha em finalizar sua carreira no Mengão, clube onde viveu o auge de sua carreira e inclusive é muito querido pelos torcedores. A informação foi muito comemorada pela nação nas redes sociais, com alguns torcedores chegando a afirmar que o atleta poderia voltar agora mesmo e ser titular. A página Sou Rubro Negro de Coração postou, teve quase 5 mil curtidas aí, na verdade 4.400 e pouco. Rodinei tem sonho de voltar ao Flamengo quando terminar o seu ciclo na Europa. E aí, nação, aceitaria? Cara, eu vou falar, muitos torcedores falando que não era para ter saído e tal, mas o problema é que ele deve cumprir o contrato dele lá. Então eu não acredito muito nesse retorno, porque ele já vai estar muito velho, tá? E ele, se voltasse agora, tinha vaga. Se ele voltasse agora, tinha vaga. O problema é que ele vai querer cumprir o ciclo dele lá, botar o dinheirinho no bolso, né? Mas a maioria dos torcedores falando, pode voltar, seria um sonho. Pô, é muito legal. A torcida do Flamengo apoiando aí, né? São muitos comentários aí querendo o retorno do Rodinei. Inclusive eu retuitei aqui agora, eu acho que é importante até, mas é uma pena que ele tenha esse contrato dele até 2025, né? Então é difícil que ele tenha a oportunidade de voltar a jogar pelo Flamengo. Eu acho que ele vai estar com uma idade muito avançada. O Vasco e o Flamengo, a caminho de Brasília, a Federação do Rio autoriza jogos no Mané Garrincha, então o Vasco levará contra São Paulo em 7 de outubro também. Flamengo e Santos é outra partida que deve ser disputada no principal estádio aí de Brasília, tá? Então, esses dois jogos aí, respectivamente, devem ser levados aí para Brasília, Flamengo e Vasco jogando no Mané Garrincha. Também trazer para vocês aqui mais uma informação importante, que muito está se falando do Bruno Henrique, agora surge Bruno Henrique no Corinthians e no Cruzeiro, né? Aí matérias falando, vai sair do Flamengo, vai para o Corinthians sem o Corinthians pagar nenhum centavo, Cruzeiro quer contratar sem pagar nada. A notícia
Primeiramente, foi publicada aí pelo Jorge Nicola, que um dos que estão na fila pelo atacante é o Corinthians, que vendeu o Guedes, Mantuan e Adson, ou seja, está analisando possibilidades para contratar um ponta. Só que o Flamengo não vai, o Flamengo vai renovar com o Bruno Henrique, já está em negociação, contrato de 2 anos, e o mesmo vale para o Ronaldo, né? Que eles falam aqui nas matérias que Ronaldo decide contratar ídolo do Flamengo e assusta a nação. Não assusta não vai conseguir contratar, né? O mesmo Jorge Nicola falou que o mandatário lá do Cruzeiro, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, através da SAF, está buscando a contratação aí do craque para a próxima temporada. A intenção é contratá-lo sem qualquer custo, já visando a próxima temporada, apesar de não ter renovado com o Flamengo. O atacante ainda dá prioridade ao clube, então, visando aí a permanência em 2024. Então, cara, não acredito que tenha grande problema, tá, para renovar. Já sabe que o Flamengo quer renovar por 2 anos, tem a questão de aumentar um pouco só o salário, mas ter metas aí de bonificação. Olha só, a informação, Bruno Henrique tem contrato com o Flá até 31 de dezembro, já pode assinar um pré-contrato, né? Ele ganha na casa de 1,2 milhão por mês, pode subir um pouquinho, a prioridade dele é permanecer na Gávea. São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro estão de olho, mas o Flamengo não vai dar esse mole de perder o jogador que é o queridinho da torcida rubro-negra, né? Para a gente finalizar aqui com notas rápidas, o Vidal aprontou mais uma, né? Agora no Atlético Paranaense, ele voltou a flertar com outro clube, como na época do Flamengo, mandando recado, me amam muito e tal. Pô, o cara tá lá no Atlético Paranaense e se ofereceu ao Boca Juniors, galera. Ele não aprende, né? Cara, ir para o Boca, Román, o Riquelme, né? É quem tem que ligar. Ele sabe, eles me amam muito na Argentina. Nas vezes que fui, recebi muito amor. Então, o Vidal se oferecendo ao Boca Juniors, irritando a torcida do Atlético Paranaense. A gente falou, né? A gente comemorou quando ele saiu daqui do Flamengo, porque ele não tem respeito nenhum pelos clubes que ele está jogando, né? Ele está sempre flertando com o próximo clube que ele quer ir, né? E o Mauro César falou sobre aquela opinião que eu dei, que o Abel Ferreira com o time do Flamengo ganhava tudo e que o Sampaoli com o Palmeiras, eu exagerei, brigava para não cair, mas ia ficar meio de tabela ali, né? E o Mauro César falou o seguinte: o Abel Ferreira no Flamengo seria triturado pelos caras. Alguém tem dúvida? Não ia durar uma semana, não ia durar um mês. Detalhe, não por culpa dele, seria triturado por esses jogadores sem fome. Esse grupo tritura qualquer técnico. Se o Guardiola bater lá amanhã, ele não aguenta. É sério, porque a administração do Flamengo é ridícula. Eu concordo totalmente, né? O Landim agradeceu o time na semana passada depois de ganhar do Grêmio. Está lá o vídeo no vestiário. Nem Jorge Jesus sobreviveria mais. O Jesus teria uma vantagem sobre qualquer outro. Ele teria a torcida ao lado dele. Isso pesa bastante. Outro técnico não aguentaria, não. As cobras não permitem. Que loucura! E tem que concordar com o Mauro César. Eu falei com relação a elenco, o elenco que o Flamengo tem. Mas esse ponto de vista do Mauro está corretíssimo. Corretíssimo. E viva o poderoso time do Flamengo e o poderoso Gabi. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e, claro, também utilizar aí nas lojas do Flamengo, né, que quer garantir um novo manto aí com 5% de desconto. Utilize o cupom PAPA somente nas lojas online, loja.flamengo.com.br, espaço rubronegro.com.br. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Só que é Flamengo. Valeu, galera!